Senhor, mais um estudo bíblico nós vamos realizar agora. E mais uma vez te confessamos, Senhor, que sem a tua direção não conseguiríamos nada. Através do teu Santo Espírito, queremos, Senhor, alcançar revelação para este assunto que vamos tratar nesta manhã, que vamos falar da conversão. Em cima desta palavra, vamos meditar hoje na tua palavra, pedindo, Senhor, para nos esclarecer alguns segredos sobre este assunto. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Você não precisa de rede para pescar. Vou dar a minha palavra para ganhar almas para o reino dos céus. Vai conquistar e uma coroa quando no céu chegar. Vou lhe dar prazer para minha obra fazer. Pode trabalhar, não vai se arrepender. Exerça fé para vencer. Naquele grande dia, eu quem vou te receber. Pode trabalhar e vai ganhar um galardão. Ainda tem o benefício de receber o meu perdão. Vai ser morador na Nova Sião. Pode ter também com meu espírito a comunhão. Vou lhe dar prazer para minha obra fazer. Pode trabalhar e não vai se arrepender. Exerça fé para vencer. Naquele grande dia, eu quem vou te receber. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós vamos agora falar sobre comunhão. Vamos iniciando, abrindo em Mateus 18, verso 3, que disse:
e disse: verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como um menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, neste primeiro versículo, o próprio Senhor, falando a respeito da conversão, dando ali um entendimento como é se converter. Quando fala na figura do menino, fala daquele que precisa obedecer, porque o menino é a figura do homem que não tem quase entendimento nenhum. E vamos repetir o versículo para entendermos melhor. E disse: verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, o primeiro termo que é o assunto de hoje, é o converter. O que é uma conversão? O que significa isto? Vamos tentar entender pelas coisas naturais. Por exemplo, pega-se um copo d'água, coloca um pouco de açúcar, espreme uma fruta no meio, a água foi convertida em refresco. Então fala de uma mudança de costume, uma mudança de vida, uma mudança de aparência. Então, tudo isto implica na conversão. Voltando ao copo de refresco, ele é alterado o seu sabor. Da mesma forma, o homem, muitas das vezes, quando éramos apenas criatura, nós vivíamos na nossa razão, que aqueles que estavam ao nosso redor, perto de nós, muitas das vezes não suportaria nossas ações. Nós éramos como aquele refresco de limão sem açúcar. Era mais difícil para engolir. Mas depois que nós nos convertemos, nós passamos, se era aquela pessoa explosiva, ele passa a ser calmo. Aquele que abria a boca e saía falando tudo, depois que ele se converte, ele para e pensa antes de falar. Então, isto é um dos primeiros sinais de uma pessoa que é convertida. E quando toca para o lado do menino, se não for como um menino, de modo algum entra. Porque o menino, ele é dependente dos pais, dependente de uma pessoa adulta, dependente de uma pessoa mais experiente. E da mesma forma nós para entrar no reino dos céus, nós precisamos estar totalmente na dependência de Deus. Nós não somos autocapazes para herdar a eternidade. Nós necessitamos das ações do Espírito Santo, nós necessitamos daquela redenção do Filho de Deus e, principalmente, arrepender dos nossos pecados. Então, quando o Senhor fala a respeito disto, dando a explicação do semeador. Então, este versículo 3 do capítulo 18 de Mateus, ele fala
ele está dando uma explicação da parábola. Interessante que logo embaixo, primeiro ele fala da conversão do homem, depois ele vai dar a explicação da parábola do semeador. Marcos 4, versículo 12. Para que, vendo, vejam, e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que se não converta-lhe e sejam perdoados os pecados. Então aqui ele estava falando já acerca exatamente do semeador, como faz para entrar no reino dos céus, para que, vendo, veja e não percebam, e ouvindo, ouça e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Quando Jesus dá esta explicação para os seus conservos, seus servos, ele estava explicando algo muito importante, porque nem todo homem vai ter direito ao reino dos céus, porque ele conhece o coração de cada um. Apesar da palavra ser dirigida a todos, mas tem aqueles que são os corações endurecidos, que esta água, que é símbolo da palavra de Deus, nunca vai conseguir amolecer esses corações. Então, esses jamais vão conseguir entender, aqueles que estão ouvindo a palavra, está lendo a palavra, mas não consegue alcançar o que tem no seu interior, o seu conteúdo, o que verdadeiramente está falando para a sua vida. Esta é uma das explicações que o próprio Jesus dá ali para os seus discípulos no Evangelho de Marcos, capítulo 4, verso 12. Então ele fala do semeador, explica sobre a parábola e acerca do reino do céu. Ele estava dando comparativo para uma pessoa que deviam se converter, e este é um grupo, como ali aquela terra dura, que a planta não vai florescer, e tantas outras coisas. No meio de pedra, no meio de espinhos, é onde o homem está agindo na sua razão. Lucas 1, 17, aqui fala já de uma outra situação, fala de João Batista, o próprio Senhor anunciando o nascimento de João Batista, e o seu papel que ele iria ocupar no meio do povo de Israel. Disse assim, Lucas 1, 17, e irá diante dele no Espírito na virtude de Elias, para converter os corações do pai aos corações aos filhos, e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, quando o pai de Zacarias, no caso, recebe a notificação que ele seria pai de um profeta,
ele anuncia para ele qual era o seu papel que ele iria ocupar no meio do seu povo. Era aquele que ia fazer os pais e os filhos entender acerca do reino dos céus, para que os pais se convertessem e desse também exemplo aos filhos e aqueles arrogantes que amolecesse o coração para ser um povo unido para o trabalho e para o encontro com o Messias. Então vamos repetir. E irá diante dele. Diante quem? Diante do Senhor Jesus. Ele veio antes, preparando o caminho no Espírito e virtude de Elias. Então ele dá um exemplo a respeito de um profeta que era muito conceituado entre o povo de Israel. A sua história tinha chegado até aqueles dias e era exemplo de alguém, de um servo de Deus para ser seguido. Então ele avisa que ele vinha cumprindo ali a profecia de Isaías, que ele vinha diante, preparando o caminho, e fala qual era o termo que ele ia trabalhar. Era no coração dos seus conterrâneos. E ainda Lucas 22, 32, diz assim, mas eu roguei por ti. Isso agora é o Senhor Jesus falando com Pedro, preparando ele para divulgar o evangelho da salvação, o evangelho do reino dos céus. Lucas 22, 32 diz assim, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. E tu, quando converterdes, confirma teus irmãos. O que nós podemos entender disto? Nós sabemos a narrativa da pessoa de Pedro, como ele era, aquela pessoa explosiva, e apesar de uma pessoa honesta, mas era uma pessoa que não pensava para falar. E o próprio Senhor Jesus achou espaço no coração daquele homem para realizar uma obra magnífica sobre o reino dos céus. Então ele fala para Pedro, ele avisa Pedro, fala assim, olha, eu roguei por ti em uma outra situação, o próprio adversário queria andar com a vida de Pedro e o próprio Senhor Jesus pede ao Pai para livrar Pedro daquela situação. Eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, quer dizer, que ele não perdesse a fé. E tu, quando te converteres, quer dizer, quando ele mudasse as atitudes, a maneira de agir, ele poderia ser um testemunho vivo diante dos irmãos, daquele povo que conhecia Pedro, nesta situação. Aquela fruta azeda que recebeu o açúcar e ficou saborosa em consumi-la, vamos dizer assim. Ela fica mais fácil de ser tragada. Atos 11, versículo 21, diz assim, e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Fala de Paulo quando estava pregando o evangelho e os apóstolos, no modo geral, ele diz aí, e a mão do Senhor era com eles. Quer dizer, estava ali na direção do Espírito Santo
para falar da palavra do reino dos céus, fala da pregação do evangelho. Nós precisamos da direção do Espírito Santo para falar deste evangelho. Este é um dos motivos que todas as vezes que vamos falar deste evangelho vivo, nós pedimos ajuda aos céus para que nós falamos menos de nós mesmos e mais da palavra. E ainda Atos 14, 15 diz o seguinte: e dizendo, varões, aqui já é Paulo, o apóstolo Paulo, em uma situação que ele estava passando, que aqueles cidadãos daquela cidade, quando eles iam, Barnabé e Paulo iam divulgando a palavra, eles iam atrás querendo oferecer sacrifício a eles, como se eles estivessem ali com o espírito de um deus estranho, de Júpiter, que era que eles falaram que Paulo e Barnabé estavam com o próprio espírito de Júpiter e queria oferecer sacrifício a eles. Então o apóstolo Paulo fala assim, e dizendo, irmãos, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos o que vos converteis dessas vaidades e converteis a Deus, o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. O que Paulo e Barnabé estavam falando para aquele povo? Olha, nós aqui somos como vocês, nós somos apenas instrumento na mão desse Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, do mar e de tudo que existe nele. Fazendo um apelo a vocês para que se converta a esse Deus vivo. Pare com estas idolatrias, com estas ignorâncias, porque isto não vai levar vocês à salvação jamais, a lugar nenhum. Vão ser condenados por essas ações. E para comprovar isto, Apocalipse 22, 15 está muito claro que ficarão de fora todos os idólatras, feiticeiros, cães, e os mentirosos e tantos outros. E o que aqueles homens estavam vivendo era uma mentira, é algo querendo prestar sacrifício a um Deus que não existe. Então Paulo e Barnabé teve esta preocupação em esclarecer esses segredos àquele povo, o que eram, o que vem a ser esta conversão que nós estamos falando hoje. Então o homem, depois que se converte, os olhos espirituais dele é aberto, então ele vai parar de enxergar uma estátua como um Deus, vai parar de idolatrar uma criação, muitas das vezes até o homem que construiu aquelas estátuas e eles ali prestando reverência, para que tirasse as grandes trevas que estavam sobre os olhos daquelas pessoas. E Atos 26, 18 diz assim, aqui já é Paulo lá na prisão, em Roma, ele quando prega ali, porque ele foi levantado para isto, para levar o evangelho aos gentios, e ali ele na prisão ele pôde pregar para aquele rei, Agripas, no caso, que diz assim, para lhes abrir os olhos das trevas, os converteis à luz, e o poder
de Satanás. Então era para ele sair do coração dele todas estas mazelas que levam ao homem à condenação. Então, ora, para que abrir os olhos e as trevas, e os converteis à luz. Quer dizer, a luz fala do Espírito Santo, fala da clareza, da salvação, da remissão dos pecados, que nós vamos conseguir entender só com a visão espiritual. E do poder de Satanás, quer dizer, era para ele se livrar daquilo, porque aquelas mazelas todas que eles viviam só servia para uma coisa, para a condenação. E converter a quem? A Deus, a fim de que receba remissão dos pecados. Aí é que entrava, no caso, o sacrifício que foi elaborado pelos romanos, pelos judeus, por aquele povo que, quando crucificaram o Filho de Deus, apesar de ter sido uma maldade muito grande que fizeram, mas tinham o benefício da redenção. E sorte entre os santificados, quer dizer, e passa para o lado daqueles que estão procurando se santificar a cada dia. Este foi o conselho de Paulo. Pela fé em mim. No caso, Paulo estava anunciando Jesus Cristo. É para ter fé no Filho de Deus. Então ele pregava, e Agripas ali, no caso, ele pediu até para Paulo parar, que senão ele ia se converter também, pensando que era algo tão mal, mas não sabia ele que era o grande benefício para a vida dele, estava saindo da boca de Paulo para ele que ele ouvisse. E o último versículo desta manhã Tiago 5:20, diz assim: saiba que aquele que fizer converter do erro um dos seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Quando Tiago esclarece isto, ele fala o grande benefício que nós temos em pregar este evangelho do reino dos céus. Porque o próprio Senhor falou que mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Que não se aproveita quando aquele que está perdido não tem benefício nenhum, nem para o reino dos céus e nem para aqueles que se perderem. Então, saiba que aquele que fizer converter do erro um do seu caminho, um pecador, salvará da morte uma alma. E tem um grande valor no reino dos céus aquele que se converte de vida pecaminosa, de vida pecadora, para uma vida em santificação. Pode ver que é o inverso. Aquele que muitas das vezes tem prazer no pecado, quando ele abre espaço no coração que deixa Jesus entrar, que ele vai ver, vai sentir o grande arrependimento de não ter aberto o coração há mais tempo. E cobrirá uma multidão de pecados. Então, os pecados que o cara pecou a vida toda, o Senhor Jesus vai perdoar. E esta é a nossa meditação desta manhã. É sobre a palavra conversão. O que é converter? Vamos só lembrar o que nós falamos no início. Vamos pegar uma fruta azeda, por exemplo, um limão, espremer ela num copo, tira aquele caldo,
coloca um pouco d'água, um pouco de açúcar e mexe, que vai ficar o sabor completamente diferente. Ele transformou um limão em uma limonada, em um refresco que vai saciar da sede alguém. Então assim é o homem que se converte do pecado. Ele era aquele limão intragável, que ele, às vezes até a gente consegue engolir, mas não é prazeroso. Assim é a vida do homem no pecado. E quando ele vira esse refresco, é prazeroso tragar aquele limão. Senhor Deus, nós exaltamos o teu nome, te bendizemos pela grandeza da sua santidade. Te exaltamos porque tu está morando em nossos corações, nos fazendo entender todo o seu projeto eterno. Por isso queremos te agradecer mais uma vez, no nome do Senhor Jesus. Amém.